Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é fisioterapia preventiva. Você conhece? Ou você acha que a fisioterapia só trata pessoas que têm algum tipo de lesão, que fizeram alguma cirurgia? Então fica com a gente nesse vídeo para entender um pouquinho mais sobre essa atuação da fisioterapia como uma ferramenta de prevenção. Então o primeiro ponto é que a fisioterapia tem uma excelente intervenção e resultados com as pessoas que têm algum tipo de lesão, que elas tenham ali diversas doenças, né? Inflamações, dependendo do local, né? Se é uma tendinite, uma bursite, uma hérnia, uma artrose, enfim, vários problemas. Eu estou falando da parte ortopédica, mas tem várias outras áreas da fisioterapia que ela tem um excelente resultado, e isso é incontestável. Porém, existe um braço da fisioterapia que atua sobre a promoção da saúde, ou seja, de favorecer o nosso corpo a ter mais saúde e também a prevenir doenças. Esse é o ponto. A gente não precisa esperar o corpo adoecer, ter uma lesão, uma limitação para intervir dentro da fisioterapia. A ideia é evitar que chegue nesse estágio onde ocorre a restauração ou a reabilitação, como a gente costuma dizer que a fisioterapia realiza, tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar em prevenção é ter um equilíbrio entre a mobilidade do nosso corpo e a estabilidade desse corpo. Existe um padrão, tá? De alternâncias do nosso corpo, das articulações que precisam ser mais estáveis e articulações que precisam ter mais mobilidade. Então, vou dar um exemplo aqui do ombro, tá? Meu ombro aqui, ó, a cavidade glenoide, a cabeça do húmero aqui, ó, um pouquinho técnico, só para você entender o movimento, vai para lateral, para frente, ela precisa de mobilidade. A minha escápula, que também participa do ombro aqui, ela precisa de estabilidade, ela precisa ter um encaixe adequado e que eu possa realizar os movimentos em grande amplitude também. Se eu não tenho uma mobilidade adequada no meu braço, aqui no meu ombro, e eu preciso uma função realizar, ele vai com o tempo gerando ali sobrecargas nas articulações e nos tecidos desse ombro, gerando as lesões e as inflamações e as doenças propriamente ditas. Então, possivelmente, eu vou ter ali uma tendinite, uma bursite, em decorrência dessa sobrecarga que eu estou realizando. Então, existem pessoas que têm essa falta de mobilidade, mas no cotidiano ela não faz ações que necessitam dessa mobilidade, tá? E de repente ela começa uma função nova, ela começa a ter que guardar algo lá em cima no armário frequentemente e ela vai cumprir aquela função, compensando de diversas formas, e ela vai gerar essa sobrecarga e dor. Um outro exemplo é alguém que começa um esporte. De repente vou começar a jogar tênis e toda vez que eu vou lá dar um saque, eu preciso dessa mobilidade e eu vou gerando a sobrecarga. Isso são exemplos que eu atendo aqui frequentemente no consultório de pessoas que não tinham dor e aí começaram uma função nova e exigindo daquela articulação, daquele tecido, e aí a dor se manifesta. Ou seja, se eu trabalho a mobilidade antes, eu previno esse tipo de lesão. Assim como se eu trabalho a estabilidade da escápula, eu previno também vários outros problemas que ocorrem por essa escápula não ter um bom encaixe. Entende? Isso ocorre no corpo como um todo, tá? Na coluna, quadril, joelho, tudo age sobre esse padrão de mobilidade e estabilidade. Então, é um primeiro ponto a se observar. Segundo ponto, a gente precisa ter uma postura mais adequada, né? Mais alinhada. Isso vai depender também desse padrão de mobilidade e estabilidade, porém, as cadeias musculares precisam ser trabalhadas. Ou seja, a importância dos exercícios físicos, tanto em resistência, força, quanto de mobilidade, que vai influenciar sobre a nossa postura, para as funções do dia a dia, para o trabalho, para o esporte. Ou seja, quando eu melhoro esse alinhamento postural
diminuindo as posições, as posturas viciosas que geram sobrecarga, eu também previno lesões. Então, antecipadamente, a gente vai agir sobre esse corpo. Outro modo que a gente entende de prevenir lesões é ter um sono reparador. O sono é importantíssimo para restaurar as fibras musculares, né? É onde acontece a hipertrofia, é no sono que tem todo um balanço hormonal, ele vai combater as inflamações, ou seja, a gente necessita de uma restauração adequada, e o sono é o que propicia. Às vezes a gente fica num estado mais alerta, mais ansioso, mais estressado, e isso gera tensões no nosso corpo. Essas tensões, linkando com outro ponto, é o aspecto mental e emocional que vai influenciar sobre o nosso corpo, gerando mais tensões nas fáscias, nas musculaturas, alterando postura e gerando lesões. Então, cuidar sobre o aspecto mental e emocional é um outro fator. O próximo fator é a alimentação, ou seja, tudo que a gente ingere, né, seja alimento, bebida, medicamento, drogas, há um efeito sobre o nosso corpo, sobre as nossas vísceras e que podem gerar tensões sobre o sistema visceral, modificando um padrão ali, a funcionalidade tanto do órgão quanto do tecido que reveste esse órgão e gera tensões a distâncias, podendo levar a dores. Então, ter uma alimentação pró-inflamatória, né, que vai combater a inflamação do corpo, evitando alimentos inflamatórios como açúcar, farinha branca, leite, alimentos industrializados que vão propiciar mais inflamação para o teu corpo. Então essa é uma excelente forma. Como orientação a gente pode intervir também. E a gente entender que o nosso corpo está todo interligado. Então se a gente mexe no físico, na mente e até mesmo no nosso espírito, dependente da crença religiosa, há uma bioenergia atuando sobre o nosso corpo e que vai interferir na nossa saúde e qualidade de vida, tá? Então, se você quer investir na sua saúde, coloca esses hábitos em prática. Se você precisar da nossa ajuda, entre em contato aqui com a gente, coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o tema, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, ative o sininho aqui das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.